Olá, seja bem-vindo ao Papo de Veg, é o podcast do CTO Sorocaba, que hoje fala sobre neurodiversidade, trazendo informação e muito acolhimento para vocês. Bom, o assunto de hoje atravessa a vida de milhares, milhões de famílias aqui no Brasil. Nós vamos falar agora sobre mães atípicas, do luto à luta. Bom, o diagnóstico de autismo chega como se fosse um terremoto nas famílias. Eu também posso dizer por mim. E depois vem uma jornada que passa por dor, passa de ressignificação. Ele passa por muitos momentos que a gente não consegue nem explicar direito, mas vamos tentar falar hoje aqui. Meu nome é Adriano e eu apresento vocês aqui para Elisângela, mãe atípica e terapeuta ocupacional, Juliana, mãe atípica, fisioterapeuta, guerreira de trincheira. Opa! A Ana Júlia, que é nossa psicóloga e vai falar um pouquinho do que acontece nessa vida que a gente vai passando, nesses momentos que a gente vai passando, né? Sejam bem-vindas, meninas. Seja bem-vinda. Obrigada. Sejam bem-vindas. Para começar, vou trazer um dado aqui. Nós estamos falando hoje no Brasil de quase 2,5 milhões de pessoas com diagnóstico de autismo, ou seja, 2,5 milhões de mães, né, de famílias. Que em algum momento percebeu que aquilo que elas esperavam da vida poderia não ser a mesma coisa. E tiveram que tomar algumas medidas, algumas ações no meio desse caminho para poder seguir a vida como gostaria. Então, vamos começar aqui. Vou chamar a Elisângela para falar um pouquinho para nós como é que foi o diagnóstico dos seus filhos, que da Eli são 2. Né? Conta para nós um pouquinho, Eli. Na verdade, tudo começou com o meu filho mais novo, né? Eu tenho 2 filhos. E quando ele tinha mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a gente percebeu que ele reconhecia todas as letras em português, em inglês, e eu achei aquilo atípico, né? Uma criança de 1 ano, um bebê praticamente, né? Já falar, pronunciar as letras. E eu fui procurar na internet o que isso significava. Então, toda busca que eu fazia vinha autismo. E eu comecei a ler sobre isso e vinham algumas características das crianças autistas e eu não via meu filho naquilo, né? Eu não via o meu filho naquelas características. E então eu resolvi esquecer, na verdade. Não falei para o marido, não falei para a família, de medo de ser julgada, né? Por aquilo. Então eu esqueci. O tempo passou, os anos passaram e quando ele tinha lá por 3,5, mais ou menos, a escola me chama e começa a apontar algumas características dele. Quando eu cheguei na escola, estava diretora, a psicóloga da escola, a professora. Eu falei, nossa, agora o menino aprontou mesmo. Né? O que está acontecendo aqui, né? E eles começaram a apontar alguns comportamentos. E como eu tinha lido muito há um tempo atrás sobre isso, quando ele apresentou, né, a hiperlexia, ali, o reconhecimento das letras, números, tudo, eu já entendi o que elas estavam querendo me dizer. Elas não falaram, a gente acha que é isso, a gente acha que é aquilo. Elas só apontaram alguns comportamentos e pediram para eu buscar ajuda. Só que eu entendi o que elas estavam querendo dizer e saí de lá transtornada, na verdade. Você já era terapeuta ocupacional? Não, nem sabia o que era terapia ocupacional. Olha só. Na época, né? Eu venho de uma área de exatas, administrativa, nada a ver com a área da saúde. E eu saí de lá com um papel na mão, que tinham me indicado 4 profissionais que eu poderia procurar para entender esses comportamentos, e com a cabeça cheia de informação, né, que elas me deram ali na hora, muito nervosa. Liguei para meu marido, essa reunião foi 8 horas da manhã, não consegui ir para o trabalho, que eu ia na reunião e ia para o trabalho, ele permaneceu lá na escola, e eu liguei para meu marido, falei para ele falou, imagina, elas não tem nada a ver com o que elas estão falando, né, esquece disso, vem para o trabalho, porque ele também trabalhava na mesma empresa, né? Vem pra cá, esquece disso. E a mãe aqui,
Aí não consegui esquecer. Comecei a reviver tudo aquilo que eu senti quando eu comecei a fazer aquelas pesquisas, mas deixei aquele sentimento passar. Comecei a reviver tudo aquilo e falei que eu não ia conseguir trabalhar, que eu não ia conseguir fazer nada naqueles dias se eu não entendesse melhor o que estava acontecendo e não tivesse respostas, né? Peguei aquele papel dentro do carro mesmo, porque eu não fui embora, não fui pro trabalho, fiquei na rua da escola, ali pensando o que eu ia fazer, não conseguia dirigir, não conseguia fazer nada. Liguei para aquelas indicações que tinham me dado, aí as respostas eram, sim, vamos marcar uma consulta para daqui 2 meses. Sim, nós temos horário para daqui a 45 dias. Eu falei, como é que eu vou viver todo esse tempo sem entender? Não sei o que eu vou fazer. Então, eu insistindo, até que uma das profissionais, depois de eu insistir muito, falar para ela o que tinha acontecido, acho que ela se compadeceu comigo, né? Ela falou, você pode vir aqui hoje no final do dia, quando eu terminar todos os meus atendimentos, mais ou menos 7 horas da noite? Eu falei, posso, estarei aí às 7 horas da noite. Peguei meu marido, pensei que ia levar o meu filho junto, ela falou que não, que na primeira consulta não, né? E fomos. Foi 1h30 mais ou menos de conversa. Profissional maravilhosa, inclusive atende meu filho até hoje. Ali naquele momento eu fui acolhida por essa profissional, né? Ela me tranquilizou e eu consegui aí passar mais alguns dias que dá início, na verdade, ao processo de avaliação, né? Que a gente sabe que não é de uma hora para outra, normalmente, né, não é numa consulta. E então aquele momento, aquela profissional foi muito importante, eu penso naquele meu momento de descoberta, porque é o acolhimento que ela me deu, ela me tranquilizou. Então a forma que o profissional fala com a gente, né, na hora... Primeiro impacto, exatamente, né? Naquele primeiro impacto faz toda a diferença. Me deu forças ali para eu começar aquele processo ali de conhecer mesmo o que era o autismo, se é que realmente ele tinha esse diagnóstico, né, porque ele ia começar ainda uma avaliação, mas eu fiquei mais em paz ali e consegui aquele gás ali para começar esse processo. E a gente está falando de anos atrás, né? A gente não está falando de uma época onde a gente tem tanto conhecimento exatamente. como hoje. Se fala tanto, né? Exatamente. Então eu imagino que tenha sido mais assustador ainda, né? Porque o pouco de conhecimento que dava para ter ali, você conseguiu achar na internet. Mas a internet assim, ela é muito cruel, né? Ela não dá um acolhimento pra gente como a gente precisa ali naquele momento. Sim. E só que mesmo depois o diagnóstico veio, né? Foram algumas sessões de avaliação, o diagnóstico veio. E mesmo assim, eu ainda passei pelo processo de questionamento, né? Então eu procurei outros profissionais, eu queria muito que um profissional falasse, não, está errado. Esse diagnóstico está errado. Esse é um grande sonho de toda mãe. Exatamente. E eu não encontrei esse profissional que falou que o diagnóstico inicial estava errado. Eu passei mais ou menos 1 ano nesta negação mesmo, nesse processo de negação, procurando outros profissionais, ou logo recebi outro, mas eu acho que era tão um momento tão difícil, ou então tão novo, que me assustava tanto que eu paralisei. Eu acho que eu paralisei. Então eu não conseguia buscar, eu não fui atrás de terapia, tinha lá um papel, né, com tudo aquilo. Fonoaudiólogo, psicoterapia e terapia ocupacional, ainda não tinha muita ideia do que era terapia ocupacional. Eu saí com aquele papel, e aí? O que eu fazia? E eu paralisei total, né, completo. E depois de 1 ano, a escola novamente me chama, acho que mais ou menos 1 ano e pouquinho. Eu não tinha feito absolutamente nada de terapia, só tinha feito as avaliações. E a escola falou, e aí? Né? Agora, além daquilo... existe a vida real, né? Exatamente. Além daquilo, a gente percebeu isso. Eu falei, não tem como eu esquecer. Porque acho que até a gente pensa, vou esquecer. Acho que vai passar. Vai passar, né? Acho que vai passar rapidamente. Ele é um garoto esperto, né? Todas as características boas que ele tinha, eu só pensava nelas. E acho que é uma coisa boa também, né? A gente pensar nelas. E eu achava que tudo aquilo ia passar. E como as coisas não foram da forma que eu imaginei ou planejei, eu comecei a ir atrás e aí foi aquela surpresa, né? Não tinha vaga para isso, não tinha vaga para aquilo. Eu acho que eu sou uma pessoa muito... beneficiado por ter um plano de saúde, né? Eu tinha já um bom plano de saúde e mesmo com um bom plano de saúde eu tive muita dificuldade. Eu acho que hoje ainda existe essa dificuldade. Nem estou falando para aqueles que não têm plano de saúde, que aí a dificuldade é gigantesca,
Mas para quem tem plano de saúde também existe ainda uma dificuldade de encontrar bons profissionais para trabalhar com os nossos filhos, mas na época nem os bons profissionais eu não sabia identificar ainda, só queria um profissional. Queria profissionais para trabalhar com ele e eu não achava. Tanto que terapeuta ocupacional mesmo, eu nunca consegui fazer um acompanhamento pelo plano de saúde, eu sempre fazia particular. E nem tinha um processo estabelecido, né? Não existia uma metodologia tão falada. Exatamente. Era tudo muito... Nem os profissionais sabiam. Exatamente. Há 14... Acho que uns 12 anos atrás, isso. Era muito diferente. Nos últimos 10 anos as coisas mudaram bastante. Então, acho que toda essa dúvida, todo esse medo, ele vem acompanhado de inúmeras coisas. Além do medo do que será, né, no futuro, tem todo o processo, é um processo ali que a gente tem que passar. Não estou nem falando do processo psicológico, de autoconhecimento, mas estou falando de um processo técnico mesmo, né, de procurar profissionais, de procurar bons lugares. E foi assim. Sabe que meu filho fui eu que fui levá-lo, né, a primeira vez, que eu achava meio difícil. Assim, tem algo diferente aqui, que ele não tá olhando pra gente, eu jogo a bola, ele não joga de volta, e ele chorava muito, qualquer coisa não tava legal, sabe? Daí um dia, minha esposa perguntava pra médica, falou, não, espera o tempo, como sempre, e eu não concordava, e eu tenho assim, se eu não concordo, eu não concordo. Aí eu arrumei uma psicóloga, eu nunca tinha ido na minha vida, nem sabia que, pra mim, psicólogo era pra louco. Eu também não entendia por que uma criança de 4 anos precisava de uma psicóloga. Meu filho tinha 2 nessa época, né? Eu tô falando de 2004, né? Daí eu falei assim, marquei um dia, saí do trabalho, eu trabalhava em Itu, voltei, peguei e levei ele lá no psicólogo. Eu falei um pouquinho do dia a dia, ele falou assim, tá bom, mas acho que é melhor fazer uma intervenção numa pessoa mais especializada nesse assunto. Eu falei, que assunto? Qual é o assunto? Qual é o assunto? Que ela não falou. Não, parece que ele precisa fazer um pouco mais de avaliação, que ele dá a impressão que ele tem autismo, né? Cara, eu nem pesquisava direito no Google naquela época, eu tava aprendendo essas coisas, né? Tá bom. Então, beleza. Marquei um outro profissional, fui. Daí a profissional fez algumas avaliações, eu fui umas 2, 3 vezes nela, tentando que ninguém falava nada. Daí ela voltou, sentou do meu lado um dia na recepção e falou assim, olha, seu filho tem autismo, vai precisar fazer um tratamento longo. Foi longo quanto, né? 10 sessões, isso aqui. Não, é um tratamento mais longo. Eu falei, tá bom, mas e aí? O que eu faço? Na minha cabeça estava assim, vou dar o quê? Aspirina, antialérgico, o que eu vou dar pra poder vai ter passar? Um começo, meio e um fim, né? Na minha cabeça, eu não entendia nada. Né? Demorou para cair a ficha depois disso, né? Mas quem vai falar aqui são as mães atípicas, não sou eu. É engraçado no meu caso que meu filho mais novo, né, despertou o diagnóstico da minha filha mais velha. Eles têm quase 8 anos de diferença. Então, quando ele tinha os 4, quando foi que ele teve o diagnóstico, ela tinha uns 12 anos, mais ou menos. E aí, estudando sobre autismo, nós começamos a perceber algumas coisas nela, porque autismo em meninas é diferente. Olha só. E ela teve o diagnóstico tardio. O meu foi a mesma coisa, o meu filho mais velho foi depois, que daí a gente, sabe quando você fala assim, não, ele não tem, vai, até chegar uma hora que você fala, não, vamos fazer a avaliação, vai, e aí, beleza. Mas, Juliana, e aquele sentimento, meu filho vai jogar bola, vai fazer karatê, vai fazer uma faculdade, vai se casar, eu vou ter netinhos. E daí, de repente, você recebe um diagnóstico desse. Me conta um pouquinho do diagnóstico e como é que foi esse período seu. Bom, na verdade, eu, como terapeuta, eu já conheci um pouco do autismo. Você já era fisioterapeuta? Eu já era e já trabalhava no MAPAI. Então, eu já sabia sobre os diagnósticos, como que eles
assim, mais ou menos como era. Mas a hora que bate em você, a coisa muda totalmente. Então, eu brigava com os médicos. Falava, não, ele tem alguma coisa diferente. E os médicos falavam que não, que eu estava ficando doida, que eu estava comparando filhos, porque eu já tinha um filho mais velho, que eu estava enxergando chifre em cabeça de cavalo. Mas para mim, desde muito cedo, despertou que ele tinha alguma coisa de diferente. E quando eu recebi o diagnóstico, ele era bem pequenininho, ele tinha 2 anos, de tanto que eu insisti, que eu queria que soubesse que tivesse alguma coisa diferente. Desde quanto tempo você percebia? Ele tinha uns 8 meses. Nossa, bem cedo. Eu sou físio e trabalhava na estimulação precoce. E aí eu fez muita diferença. Com 8 meses já dá para saber, né? Eu percebia e as outras pessoas achavam que eu estava ficando louca. Sim. Até que eu consegui um bom médico, ele me deu o diagnóstico. Mas no momento que a pessoa te conta, realmente você tem razão, seu filho tem esse diagnóstico, parece que abre um buraco. Você fica surda, é aquela coisa que fala, nossa, caí num buraco, não tô te ouvindo, não tô te vendo, parece que o mundo desaparece, faz assim, ó, te suga. E aí aquilo ficou em silêncio. Isso eu fiz o diagnóstico em Campinas, eu morava em Dayatuba, estava com meu marido, e nós fomos embora, e assim, sem ninguém conversar. Chegamos em casa, nós choramos, porque daí você começa a pensar em tudo isso. Esse filho, eu tinha uma expectativa, não vai ser mais assim, ele não vai casar, ele não vai me dar netos, e eu comecei a ficar muito preocupada. Mas o meu marido não é terapeuta, meu marido, ele é só pai. Comerciante. Só pai, comerciante, né? Eu falo de não ser terapeuta. Ele falou assim para mim, ele foi uma pessoa muito importante. Ele é nosso. Não importa o que ele tem. Vamos fazer o que é preciso. Então, essa primeira fala já me deu um fôlego, porque a gente não, apesar de eu conhecer um pouco do autismo, eu sabia que a gente ia passar por muitas dificuldades, né? Então essa foi um primeiro fôlego. Eu falei, nós estamos juntos e a gente vai tocar. E sim, a gente almeja grandes coisas, mas o diagnóstico, ele veio só fechar aquilo que eu já via. Meu filho tinha muitas dificuldades. Meu filho não é verbal, meu filho tem grande seletividade alimentar. E isso já há 20 anos atrás, que não tinha grandes tratamentos. Não se falava tanto sobre o autismo, né? Então a gente correu muito, foi uma luta de várias terapias, vários terapeutas, mas assim, eu consegui levar até então, não sei se é porque eu era terapeuta, de uma maneira mais leve. Eu não tive tantas dificuldades. Eu tenho dificuldades no sentido assim, nós mudamos todas as estratégias. Você vai viajar? Para onde é que a gente vai? Tem estrutura? Não tem estrutura? Ele vai ficar lá? Onde que a gente vai dormir? Então você repensa uma nova vida. O lugar é muita gente, tem menos gente, é longe, é perto, nós vamos de quê? Então você tem que reestruturar a sua vida. Eu sempre gostei de movimento, de bagunça, de festa. É um momento que a gente teve que parar, porque ele não entrava, ele não participava, para ele era muito difícil. Então, assim, você tem que reestruturar totalmente a sua história. Eu tinha um filho mais velho, que também abdicou de algumas coisas, né, por causa do irmão, porque ele entendia melhor algumas coisas, né, e o irmão não compreendia. Era uma resistência, é uma inflexibilidade. Então, assim, é uma reformulação total da família. Sim. A família, né? O irmão, é pai, é mãe, são os avós que não sabem que presente que vai te dar, porque ele não brinca, ele não usa aqueles brinquedos que eu te dou. Então aí é tudo, é tudo. Não, e tem isso, né? Que a gente fala da casa, né? Mas tudo em volta, né? E depois às vezes tem até aquela certa cobrança, mas no meu tempo, era só você ser mais firme que ele vai fazer, ele vai comer, ele vai fazer Exatamente. Você já deixou passar fome? Porque se você deixar ele passar fome, ele vai comer. Eu já deixei meu filho passar fome e ele ficou com fome. Ele não comeu. Então, existem muitas pessoas que às vezes até tentam ajudar. A gente entende que ela está pensando no benefício, mas assim, como você não consegue colocar meia no seu filho? Ele está passando frio.
Você vai na fila do mercado, ele não para. A primeira coisa que te falam, nossa, ele é birrento, né? Aí você já vê que tá todo mundo te medindo por falta de educação. Sim. E ele não consegue se manter no ambiente daquele, né? Então você é muito julgado. A todo tempo você é julgada. E muitas vezes mais a mãe. Né? Porque você tá há mais tempo, você que acaba controlando melhor, você entende melhor, né, o seu filho. Então, assim, é muito difícil. Eu já fui parada na rua por uma pessoa, o que ele estava fazendo, ele estava numa crise, que não queria ir por aquele caminho, e a pessoa pegou ele pelo braço, assim, e falou, obedece a sua mãe, seu mal educado. E assim, como assim, né? Primeiro ele não nos conhecia, ele não sabia o que estava acontecendo, e assim, mal educado. É difícil, né? Porque as pessoas querem ajudar, não sabem como e não entendem o que está acontecendo, né? Também. Eu lembro de um episódio na escola que meu filho tinha muita sensibilidade olfativa, né? E ele, um dos cheiros que ele não suportava, até hoje ele não gosta muito, mas hoje tolera um pouco mais, era o cheiro de chocolate. E na escola foram fazer uma receita envolvendo chocolate derretido. Imagina o chocolate derretido, tem um cheiro super forte. E ele passou na mesa, tava todo mundo, todas as crianças ali com seus chocolates e um pouco já estava derretido, né? O cheiro estava vindo dali. Ele começou e pegou todos os chocolates e jogou pela janela dos amigos que estavam ali, né? E eu fui chamada na escola sendo muito julgada por aquilo. Como é que eu não ensino meu filho que comida não se joga fora? Mas aquilo era tão aversivo para ele, aquele cheiro estava tão aversivo que ele percebeu que se ele pegasse os chocolates e tirasse dali, não iam derreter mais os chocolates, aquele cheiro. Ia tirar o cheiro de perto, né? Ele. Você vê. Os julgamentos vêm por todos os lados, na verdade. E esse é um processo, na verdade, que a gente vai trabalhando pouco a pouco, né? Porque desconstruir aquele filho que eu sonhava, né? Os planos que eu tinha para ele, principalmente vocês que já tinham outros filhos, então já sabia mais ou menos como era o caminho, né? Ou a gente pensa assim que o primeiro filho, na verdade, é meio que a amostra grátis, né? É o teste ali. Então a gente tem uma vivência, tem uma noção, mas à medida que vem o outro, com uma vivência totalmente diferente, a gente precisa quebrar aquilo de alguma maneira ou mudar a rota. Pera lá, isso dá um desconforto, porque o que eu sabia que era pouco ainda, já não vale mais, né? Não vai funcionar exatamente para essa criança atípica. Então, repensar tudo ali, né? Isso e é tudo assim, uma coisa que deu certo hoje, pode ser que não dê amanhã. Exato. Hoje você fala, nossa, tá tão bom, tá tão tranquilo, dá para eu sair, passear, e é um terror. Então a gente parece que está sempre na busca, sempre querendo entender, né? Sempre buscando uma alternativa. Você vê que esse tópico a gente é para falar sobre luto. Só que elas já passaram há tanto tempo dessa fase. Faz. A impressão que dá é que elas não lembram do luto, que elas já estão falando que eu sou discriminado, tem problema na escola, o pessoal não ajuda. Você vê como é que passa a fase, porque se você estivesse no comecinho, vocês iam estar chorando da perda do filho idealizado. Com certeza. Mas na verdade já passou essa fase. E vocês estão falando, beleza, cara, vamos lá, precisa reagir, de gente, né? Precisa reagir, as pessoas precisam entender o que está acontecendo com ele não gosta do cheiro, poxa, ele não gosta de barulho, né? Então a gente já começa a lutar para isso melhorar, para isso passar, né? Até pensando nisso, no filho idealizado, eu, no meu caso, né, como eu falo, cada um é cada um, né? As vivências são diferentes, as famílias são diferentes, o nosso cotidiano é diferente. Eu pensava nisso, né? Meu filho idealizado, minha filha que eu idealizei não existe mais. Mas aí, refletindo um pouco sobre isso, eu pensei que eu idealizava para os meus filhos. Aí eu comecei a elencar as coisas que eu idealizava, que eles fossem felizes. A primeira coisa é que eles fossem felizes. Isso é a coisa que mais vem depois. Depois do diagnóstico. Exatamente. Depois que você... eu acho que você quer isso, né? Exatamente. A alegria, a felicidade para eles. Felizes, que eles tivessem um bom coração, né? Se fossem pessoas boas, pessoas de bem, pessoas de bem, pessoas honestas, pessoas verdadeiras. E isso não sumiu com o diagnóstico, né? Eu continuei, ainda continuo. Eles são assim, eu vejo que eles estão crescendo assim, pessoas de bom coração. Né? O resto é o resto, né? Vão se casar? Não sei.
né? Mas também se fossem, né, pessoas típicas, também poderia ser que não se casassem, pode ser que não se casassem. Poderia ser que não tivessem filhos. Exatamente, pode ser que não consigam se manter uma profissão. Eu não sei o que vai acontecer, mas aquilo que eu, antes do diagnóstico, queria para os meus filhos, eu comecei a pensar isso há um tempo atrás, né? Ainda continua, são as mesmas coisas e eu estou vendo isso acontecer com eles. E outra coisa, eu, por exemplo, eu me lembro de uma vez que meu filho falou comigo pelo telefone. Depois ele teve a perda, a poda neural, e eu ainda escuto a voz dele. E já sonhei várias vezes de estar conversando com ele. Sonhei mesmo assim, de ouvir a voz dele como homem, né? Ele já tem 24 anos, de ouvir a voz dele. O que eu posso dizer é que esse sentimento ainda tem, sabe? Não tem como, né? Não tem como. Agora, o restante é isso mesmo, de ser uma boa pessoa, de ser uma pessoa que seja feliz e da gente buscar um espaço de acolhimento para ele, porque ele se sinta bem, né? É um dos motivos de existir o CTO também, que é isso que a gente está buscando, que é o que eu busco pro meu filho e eu quero para os outros também. Né? Mas, Ana, só para concluir essa primeira parte aqui, fala pra gente desse luto do filho idealizado. Fala pras mães dele, porque elas já passaram por isso. Sim. Mas tem gente que ainda não passou. É um processo, na verdade, que é muito delicado, né? Quando a gente vai pensar na questão do luto, como ele falou, a gente, naquele momento, parou, a Juliana falou também, abriu ali um buraco no chão e eu fiquei presa naquele buraco, né? E pode ser uma opção ficar naquele buraco ou a gente fazer alguma coisa a respeito disso. É claro que cada um vai ter o seu tempo também, né, para lidar. Então, eu vou passar ali por uma raiva, vou passar por uma negação, vou passar por uma tristeza, né? Até levar esse processo de aceitação, talvez leve um tempo. Cada um vai ter a maneira de lidar com isso, né? É claro que toda a estrutura familiar vai fazer diferença também. Ter bons parceiros, ter uma família que vai dar um suporte, vai ajudar a gente na mediação e na aceitação nesse processo, né? Mas, quando a gente está lidando também com famílias que não têm tanto suporte, a gente sabe que vai ser um pouquinho delicado. O que eu acho muito bacana na fala delas é que elas vestiram a camisa dos filhos, né? Então, não importa o diagnóstico teve um impacto, né? Ele foi, sim, acho que um divisor de água na vida de vocês, mas vocês vestiram a camisa do filho, né? Então, ok, tive o meu tempo para chorar, o que é muito importante, né? Então, vou lidar com esse sentimento, vou lidar com essa mudança de percurso. Ok, enxuguei as lágrimas, ok? Vou pôr aqui a camiseta do meu filho e a gente vai adiante, né? Por quê? Porque ele precisa. Então, muitas coisas que eles não conseguiriam de uma maneira independente, eles vão precisar de uma parceira, ali vocês foram essas parceiras, né? E acho que é exatamente isso quando a gente pensa nesse processo psicológico. Então, a gente tem um momento de passar por cada fase, cada um vai durar um tanto. Hoje, na clínica, a gente ainda consegue observar muitas mães que não aceitam, né? Não aceitam o diagnóstico, não aceitam a condição do filho e o quanto que isso vai impactar também nesses processos de atendimento, nesse processo de evolução, né? Mas quando a gente tem uma família que consegue passar por esse processo do luto, consegue identificar a pessoa como ela é, de fato, faz uma diferença muito grande. Até porque eles são muito sensíveis, né? Sim. E eles captam isso da gente também, né? Sim. Então, eu acho que isso que você falou é verdade, porque eu também conheço muitas famílias, tanto com que eu trabalhei, como mães que são minhas amigas. Uhum. E as que aceitam mais rápido, o tratamento rende melhor, né? Então é todo um conjunto, né? A relação, né, com esse filho, ela vai ser diferente também. Então vai ser um filho que talvez ele tenha menos comportamentos ali atencionais ou disruptivos, porque aquela família é uma família parceira, ela consegue enxergar aquela criança, aquele adolescente como ele é, de fato, né? Então ela aceita ele, ela não fica tão focada no que ele não tem, no que ele não sabe. E as coisas acho que tendem a funcionar um pouco melhor. A família toda vai entrando nessa engrenagem, que mudou, mas vai se adaptando. Eu diria assim, será? Juliana, como é que é o seu dia a dia? O que é que ninguém sabe? Os bastidores. Meu Deus, tem coisa, hein? O que ninguém sabe é uma luta, porque é uma briga para vestir roupa,
Porque ele quer a mesma roupa todos os dias, então eu tenho que ter lá as mesmas cuequinhas das mesmas cores. Para sair é sempre uma briga nos caminhos. Então, assim, ele escolhe o caminho que ele quer, ele briga, eu só ponho ele no banco de trás, porque senão ele quer puxar a direção. É muito desgastante, né? A gente, claro, meu filho eu amo, mas tem dias que pra gente é muito difícil, né? Você não consegue andar mais rápido porque ele não permite, senão você atropela e ele entra em crise, e aí eu não vou conseguir ir em lugar nenhum. Eu quero ir na festa de aniversário da minha sobrinha, e ele não entra no dia da festa, né? E olha, isso é muito delicado. Você quer participar de alguma coisa com a família? Eu sou uma pessoa que participo, eu sou católica e eu participo da minha igreja. Meu sonho é meu filho participar de uma missa comigo. E como que eu vou levar ele numa missa se ele não para, se ele grita, se ele não vai sair de lá correndo? Então, assim, são tantas coisas. É um estado de alerta constante, Exato. né? Que acho que isso também Quando ele era pequenininho, e eu levava ele no parque, eu via muitas mães sentadas lendo, né, esperando o filho brincar. Eu nunca tive isso, porque ou eu tinha que ficar fazendo ele pisa na grama, pisa na areia, vamos sentir, vamos subir, e outras vezes ele era viciado no balanço e você ficava 1 hora empurrando no balanço. Aí você fala, não, vai passar. Não, muda a fase. Não passa, aquela passa, mas aí você vai insistir numa outra. Então, a gente não tem muito descanso. Ele dorme? Graças a Deus, ele dorme bem. Ufa! Mas, assim, é sempre atenção. Você não perde a atenção. Será que ele foi no banheiro? Porque eu vou ter que ir lá, porque ele precisa de ajuda para se limpar. Sim. Então, você tem que estar atenta se ele foi ao banheiro, porque ele vai sozinho, mas eu preciso limpar. Então, assim, tudo é na base já foi o remédio, tem que dar o remédio, tem que, né? Então, assim, é assim a nossa vida. O meu não assim, às vezes não dorme, daí vira a noite, consegue dormir 5 horas da manhã, 6 horas da manhã e fica gritando. Isso altera o comportamento, né? Não, muito. Que fica gritando, não é que ele tá gritando, na verdade ele tá ansioso e tá brincando, entende? Então ele grita. Ele estimulado. Aí, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, qualquer coisa é um grito alto, né? Claro. Ele faz isso, né? Todo dia ele resolveu ir no banheiro, ele pegou lá e passou na cama, todo sujeira. É assim, de vez em quando tem dessas. Acontece, né? Já aconteceu comigo. O meu filho agora, ele gosta da praia. E assim, eu tenho uma mala arrumada, que eu tropeço nela todos os dias, porque ele quer ir pra praia, então ele já deixou a mala arrumada. Ele colocou a sunga, meu maiô e as camisetas dele. Só que você não pode desarrumar aquela mala. É a expectativa dele pra praia. E aí, e se for pra praia, eu não posso falar com muita antecedência, porque às vezes você fala, vamos, né, sinalizando. Não, se eu falar, ele não dorme. Eu tenho que ser no dia, olha, hoje a gente vai, porque senão a gente não consegue dormir. Sim. Você comentou que no comecinho você ainda demorou para poder tomar a decisão de fazer terapia. Quando você resolveu realmente tomar a decisão e como é que foi essa rotina? Mudou muito essa rotina? Mudou sua vida? O que aconteceu nesse momento? Então, o que a Ana falou de ter um suporte ali, né, a rede de apoio. Para mim isso foi primordial. Eu tinha uma rede de apoio. Eu tinha minha mãe, que estava ali próxima de mim, eu tinha meu marido, porque eu tinha um emprego, e até para poder continuar o tratamento, pagando o plano de saúde, eu não podia sair do meu trabalho, né? Então eu pude contar muito com essa rede de apoio, que fez total diferença. Eu revezava. Meu marido levava numa terapia, eu levava da terapia, minha mãe ajudava também. Como meus filhos são autistas nível 1 de suporte, a gente fazia uma carga horária, que não é uma carga horária muitas vezes de um autista nível 2 e nível 3 de suporte. Então eram mais ou menos 3 terapias aí por semana, 3 horas, né, por semana. Então eu consegui conciliar bem essa questão. Tive apoio do meu trabalho também, que eu já há anos eu trabalhava no mesmo emprego e tive muito suporte lá também. Eu saía para levar ele na terapia sem nenhuma desconto de nada. Eu tive esse benefício também, fui muito privilegiada nessa questão.
Então não tive grande dificuldade com relação a isso. Chegaram a ter aqueles picos de ansiedade? Falei assim, e agora que eu faço? Meu Deus. Muito. Olha, eu acho que sempre, porque eles vão mudando, né, de perfil. E aí a gente sempre fica, meu Deus, mas e agora? Será que tá bom desse jeito? Vamos tentar uma outra linha? Será que ele já aprendeu o que precisava? Vamos tentar uma outra história? Tá muito cansado, né? Eu acho que a gente vive assim. E como ele ficava metade do período, muitas vezes, com a minha mãe, fica naquela ansiedade. Será que ele tá fazendo o que ele tem que fazer em casa? Ou será que tá deixando fazer algo que não era para deixar, que não tá contribuindo para o desenvolvimento? A minha mãe é maravilhosa. Minha mãe não tem nem o que falar. Mas a gente fica apreensivo porque a gente não tá olhando, a gente não tá ali perto, para ver. Então, causa um pouco de ansiedade essa questão também, né? De eu não poder estar 24 horas olhando o que está sendo feito. E aquela ansiedade de fazer tudo aquilo que as terapeutas falam para ser feito. Eu tenho que fazer exatamente do jeito que ela pediu, naquela autocobrança. Então, isso impacta também. E a Eli ainda é uma terapeuta um pouco mais nova, né? Mas a Juliana já tinha carreira. Você resolveu fazer TO por causa deles? Foi. Como eu falei, eu não tinha noção nenhuma do que era terapia ocupacional. Mesmo questionamento que eu fazia. Por que uma criança de 4 anos precisa de uma psicóloga? Eu me imaginava, por que uma criança de 4 anos precisa de uma terapia ocupacional, que para mim tinha a ver com emprego, com ocupação, com desenvolvimento ali na área ocupacional da empresa mesmo, na rotina empresarial. Então eu não entendia nada. E quando eu fui conhecer o que era a terapia ocupacional e ver os benefícios que a terapia ocupacional levava para os meus filhos, na verdade para o meu filho, porque a minha filha fez muito pouco de terapia ocupacional, porque ela teve diagnóstico já tardio, né? E ele não, desde os 4 anos sempre fez terapia ocupacional. Conhecer esses profissionais, né? Fez toda a diferença no desenvolvimento do meu filho em si. E eu me apaixonei pela profissão, né? Me apaixonei de verdade. Eu falei, nossa, eu quero levar isso para outras pessoas também, né? Eu quero atuar, né? Levando o que eu ganhei, né, os benefícios que eu ganhei com a terapia ocupacional com meu filho, quero também levar para outras pessoas. Você sabe que a Eli, ela saiu da faculdade e já veio para o CTO, né? Ela foi aluna top vários anos seguidos lá. Não foi só terapeuta ocupacional, era terapeuta ocupacional top. Eu fui a Caxias, né? Aquela aluna Caxias. Faz isso. Mas vocês achavam difícil separar a parte da terapeuta? Porque assim, a demanda, às vezes, né, que os terapeutas passam para os pais também, às vezes a gente fica meio assim, ai meu Deus, eu preciso fazer, como vocês falaram, né, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Tinha essa dificuldade, assim, agora eu sou a mãe, agora eu sou a terapeuta, o que eu tô sendo aqui nesse espaço? Olha, uma coisa que fez muita diferença foi o meu lado profissional. Eu comecei a trabalhar na minha área, eu era solteira. Eu fui uma pessoa profissional quando eu tive meu primeiro filho, diferente. Quando o Pedro veio e eu me tornei uma mãe atípica, eu consegui entender o que eu estava fazendo de verdade. Deu mais sentido pro seu trabalho. Deu muito mais sentido, porque não é só você seguir regras. A gente tem limitação, a gente tem as nossas dificuldades, as nossas, né? E assim, eu me senti uma terapeuta diferente, uma terapeuta que conseguia ouvir mais as famílias depois que eu tive o meu filho. No começo eu quis parar de trabalhar, porque eu achava que eu não era competente, né, para atendê-lo. Mas dedicar só a ele, né? Mas depois que eu tive muita ajuda das minhas colegas, eu entendi que eu podia fazer diferença, porque eu também passava o que elas passavam. Sim. Né? Então, eu acho que isso foi muito positivo para minha carreira profissional. Qual foi o momento que você falou assim, bora, vamos pra luta? É isso aí, vamos embora. Você já conseguiu logo de cara, demorou um pouquinho? Por eu estar dentro da área, né, assim, eu estava numa instituição para deficiência intelectual, com muitas pessoas conhecidas, desde o começo, eu fui muito ajudada. E meu filho teve muitos atendimentos. Eu levava ele quase todos os dias para atendimento. Então, eu não tive essa coisa assim. Mas, assim, existe uma chave muito importante na vida do meu filho com a comunicação alternativa. O meu filho não é verbal.
Então, ele tinha muitos gritos, ele ficava irritado, ele queria se fazer entender e não conseguia. Então, assim, o que mudou... Teve uma história antes, com uma terapeuta ocupacional, que foi a integração sensorial. A integração sensorial tirou ele, parece, de uma caixinha e fez ele florir. Então, a primeira vez foi uma terapeuta ocupacional que tirou ele da caixinha e ele veio para o mundo. E a segunda coisa foi a comunicação suplementar alternativa, que deu voz. Sim. Hoje eu sei o que meu filho gosta de ouvir. Eu não sabia o que o meu filho gostava, que ele tinha gosto musical. Hoje ele tem gosto musical. Olha só. Eu não sabia coisas que o meu filho, sabe, assim, coisa de jovem. Porque ele escuta muitas coisas no YouTube infantis. Mas ele tem um lado jovem dele que eu não conhecia. E a comunicação me propôs, eu conheci um novo menino, o meu menino jovem. Então, acho que assim, mudar essa visão, né? Hoje, não é criança só, ele é adolescente. Mas hoje ele se comunica. Ele fala o que ele quer. Hoje ele fala, ele escolhe o que ele quer comer. Antes eu fazia, olha, eu sei que ele gosta de frango, eu sei que ele gosta disso. Hoje ele escolhe o que ele quer comer. Ele escolhe onde ele quer ir, porque a comunicação deu voz para ele. Que legal. E você? E sabe, pensando no terapeuta e mãe, né? Eu me tornei terapeuta, meus filhos já um pouquinho mais velhos, né? Minha filha já no final da adolescência, meu filho no começo da adolescência ali. Então, isso me ajudou em casa, porque a gente fica observando e muitas vezes fala, essa dificuldade, talvez se a gente fizer isso, adaptar assim, talvez resolva. Só que eles não me enxergam como terapeuta, né? Então, eles não me enxergam como terapeuta. E nessa fase de adolescência aí, é difícil. Às vezes é difícil até de enxergar a mãe, né? Exatamente. Imagine uma mãe terapeuta. Então, tudo que eu falo ali, eu não conheço, eu não sei por que fazer isso. Então, se uma terapeuta fala, vale muito mais do que a mãe terapeuta ali dentro de casa. Sem dúvida. Mas um dado legal, até pra gente pensar um pouco na questão do estresse que é vivido, que é compartilhado, né, por vocês, é que muitos estudos apontam que 78% da população, né, de mães atípicas, elas sofrem de algum estresse severo. Né? Então, é um público muito grande. O quanto que as mães elas se sobrecarregam com essas demandas, pensar na parte da comunicação, pensar na parte das questões sensoriais, se vai se adaptar na escola ou não, né? Como que vai ser? E 35% dessas mulheres, elas sofrem de depressão, por conta dessa carga que assim, né, não é fácil. A gente fala assim, eu faço, né, eu dou conta, mas tem ali também uma sobrecarga, porque ficar em sala de espera, querendo ou não é também fácil. Né? Parece que eu tô ali no tempo. Algumas mães falam assim, é o tempo que eu tenho para pagar conta, para falar com convênio, para marcar uma outra terapia, um exame. Algumas trabalham nesse meio tempo, né, na recepção, mas é um processo que demanda ali também, né, psicologicamente principalmente, né? Então, como que é desafiador também nesse aspecto, dar conta de tantas coisas, sendo mãe, né? E sendo mãe atípica, agregam muito mais coisas também nesse processo. E pra mim, sabe que eu sou músico também de vez em quando, né? Quando dá tempo. As horas vagas. As vagas. Daí, eu acho que ele já tinha uns 12, 14 anos, né? E eu ficava, que hora vai passar isso, né? Eu tentava fazer festa de aniversário pra ele e não rolava. Eu tinha que levar ele embora e a festa acontecia, entendeu? E até que chegou o momento, não sei mais o que fazer, sabe? E... Desculpa, mas as terapias pra mim não funcionavam para nada, nada funcionava, né? Daí estamos falando já de 2014, assim, olha, já tinha passado 10 anos lá, mais ou menos, 10, por aí. Aí eu fui fazer eu também sou católico, né? Daí eu componho, daí eu fiz uma música, né? É como se fosse uma música de pedindo perdão, alguma coisa assim, sabe? Mas a minha música eu fiz pra ele, assim, sabe? Que eu não sei o que fazer. Né? Aí eu não conseguia, eu começava a chorar, agora deu vontade de chorar também. Eu começava a chorar, daí eu não conseguia terminar de cantar. Daí foi até eu conseguir fazer, eu fui fazendo e cantando, assim,
parece que depois que eu terminei, parece que eu tomei um banho, assim, sabe? Assim, é assim. Uhum. É isso. Não tem. E agora, vamos atrás, né? Até então eu não sabia. Demorou mais 10 anos pra eu conseguir saber o que fazer, tá? Até então O meu foi rápido. eu só tinha aceitado, né? Mas eu ainda não sabia o que fazer, né? Eu era da indústria, trabalhava e eu falei, mas e agora? Pra onde eu vou? O que eu faço, né? Então, aquele foi o momento meu de superação. Depois de ação, demorou um tempo, né? Eu entendo que as mães não têm esse tempo todo para tomar ação. Tem que ir fazendo, vai assim mesmo, vai tudo junto e misturado. Que o funcionamento da mulher também é diferente do funcionamento do homem, né? Exato. Talvez seja isso também. Tem que ir fazendo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito controladora com as minhas coisas, né? Então, eu sempre gostei de planejar tudo. E as coisas caminhavam, como você planeja muito bem, às vezes não acontece do jeito que você planeja, mas tende a ocorrer próximo do que você planejou. Planejei quando eu queria casar, meus 2 filhos foram muito bem planejados, eu tive meus 2 filhos exatamente quando eu queria tê-los, né? Planejei para isso. E quando a gente vê que a gente não controla absolutamente nada, mães típicas não controlam nada, né? Mães atípicas, muito menos. Né? Quando eu entendi, né, que eu não poderia controlar nada ali, né, aí parece que deu um baque ali, porque eu sempre gostei de ter as coisas planejadas, as coisas controladas ali, e eu vi que eu não controlava nada na minha vida. Nada eu poderia controlar. Não poderia nem controlar uma viagem. Quero muito ir pra praia. Se eu for pra praia, eu tenho que deixar meu filho, porque pra praia ele não vai. Sim. Então, esse desejo, né, de estar junto sempre, essa cobrança de sempre tem que estar junto, todo mundo junto. Ele sempre tem que estar na festa de aniversário tal. Ele sempre tem que estar na festa do avô. Sempre tem que estar visitando ali os avós. Muitas vezes a gente a gente não pode controlar isso hoje. Quando pequenos a gente tentava, mas eu tentava, normalmente conseguia levá-los ali, mas hoje eu não consigo mais. E eu tenho que entender que às vezes o local que eu gostaria que eles estivessem não é o lugar melhor para eles estarem naquele momento. Sim, acho que eles vão estar muito melhores. Não no lugar que eu imaginava que seria o melhor para eles, não é. Sim, acho que mudar essa perspectiva do que eu esperava, né? E o que eu gostaria pra mim, né? Então, pra mim seria legal se a gente tivesse todo mundo no almoço de família, né? Mas não é o esperado para eles, né? Não é o que ele queria. Então, pra mim seria legal ir na praia, mas pra ele... Para mim, seria muito legal ele fazer todas as coisas que a igreja ali, que os outros jovens da igreja estão fazendo. Sim. Então, ele não tá. E tá tudo bem ele não querer fazer, né? A gente vai encontrar uma maneira dele ser incluído ali, dele participar dessas experiências que são importantes para a família, mas de uma maneira adaptada, de uma maneira diferente, né? É que às vezes as nossas expectativas, aquilo que eu queria para mim, que eu gostaria de viver com os meus filhos, né? Faz diferença ali. Aí é um processo da gente, acho que o tempo todo vai meio que desconstruindo isso, né? Então, o que eu queria, o que eu esperava, não, pera lá. Vamos voltar para a realidade. O que a gente vai poder fazer de fato. Né? Não vai dar para ir nesse lugar, vamos remanejar. E autista, quando a gente fala de autista nível 1, a gente fala de autismo ser uma deficiência invisível, né? Quando a gente fala de nível 1, parece que é mais invisível ainda. Então, a cobrança que eles recebem da gente como família, né, e do mundo em si, ainda também é grande. Sim. Porque eles não enxergam. Só quem está dentro da casa que enxerga as dificuldades. E mesmo a gente que está dentro da nossa casa, às vezes a gente quer cobrar algo que só traz sofrimento. Isso para mim também é um processo. Eu tô aprendendo até hoje a entender isso. A gente tá já encaminhando para o final, tá? Assunto tem para falar muito. Se a gente sentar ali fora, a gente continua conversando. Sabe que o último podcast, a gente saiu daqui, era 8 e pouquinho, a gente ficou até quase 10 horas da noite lá fora conversando ainda. Nossa! Tem bastante coisa para falar. Eu queria que vocês deixassem um recado para as mães atípicas. Olha, não achem que é fácil, né? Ela tem 2 filhos, nível 1 de suporte. Ela tem um filho nível 3 de suporte, eu tenho um filho nível 1 de suporte e nível 3 de suporte. Parece que a nossa vida é um mar de rosas, que a gente tá sorrindo aqui. A questão é que, assim,
tem que fazer. Você Tem que tocar. Vamos pra frente, vamos tocar, a gente entende, é difícil, não é fácil, né? Às vezes a gente não, às vezes não, a maioria das vezes a gente não faz o que tem vontade de fazer. Exatamente. E faz parte, a gente tem que ressignificar mesmo, né? Ju, fala um pouquinho aqui para as mães atípicas, dê o seu testemunho de como que se passa por essa fase. Sabemos que tem muito mais por vir ainda, mas até agora, me fala um pouquinho. Na verdade, eu acho que, ao meu ver, primeira coisa é você ter um olhar em Deus. Eu acho que tudo bem, a religião, né, cada um tem a sua, mas eu acho que sem ele eu não teria o suporte, eu não teria a força, eu não teria a paciência, eu não teria as coisas que eu consegui adquirir. Então eu acho que a primeira coisa na minha vida foi Deus. Ele me honrou, ele me deu um filho, mas ele tem me dado forças, condições de poder estar aprendendo, porque a gente aprende. Meu filho fez 20 anos, mas eu continuo aprendendo. A gente leva eles para a terapia, para eles aprenderem, mas na verdade quem aprende é a gente nessa vida. Com a inocência, com a pureza deles. Não tem valor, né? Algumas coisas assim que... Por isso que eu falo que é por Deus. Acho que a primeira coisa é a gente se apegar a Deus. Segunda coisa, mãe tem que respirar. Verdade. Como diz a minha avó, nasce uma mãe, nasce uma culpa. Minha avó sempre falava isso. E isso é com qualquer filho. Mas como a gente tem momentos extremamente delicados, eu acho que a gente tem que ter momentos pra gente. Achar uma coisa de prazer. O prazer pra mim é dança. Eu gosto. Né? O prazer cada um acha o seu, assim. Mas a gente tem que aprender que a gente tem que voltar a ser mulher. A gente tem que voltar a ser mãe dos outros nossos filhos, né? Esposa. E isso é bem delicado, não é fácil. Né? Às vezes falando assim, Dá um parece sentimento que... de culpa, né? Não posso ter prazer na vida. Não posso ter. Pode. A gente pode descansar quando tiver oportunidade. Pode. Eu aprendi isso tarde. E deve, né? Mas a gente tem que dar, assim, descanso para o nosso corpo e principalmente achar uma coisa de lazer que seja prazeroso. Isso dá gás pra gente. Eu acho que isso é uma das coisas importantes que às vezes as mães esquecem. Obrigado, Ju. Eli, conta pra nós um pouquinho, fala pras mães atípicas, dá o seu recado. A gente falou um pouco de julgamento, né, que as mães são muito, principalmente as mães mesmo, né, são muito julgadas. Nós somos julgadas pela sociedade, nós somos julgadas pelas próprias terapeutas que cuidam dos nossos filhos, né, que eu como terapeuta posso dizer, né, muitas vezes a gente dá orientações e exige que algo seja feito daquela forma, e se a mãe não consegue fazer daquela forma, ela tem um motivo, né, então entender o que se passa, né, naquela família, com aquela mãe, entender o limite daquela mãe e, se for o caso, alterar o caminho ali, vamos ajustar o caminho das orientações ou daquilo que é necessário ser feito. Acho que eu aprendi muito, isso me faz ser uma terapeuta melhor, porque eu já fui muito julgada, já não conseguir fazer todas as coisas que eu sabia que precisavam ser feitas e me cobrava muito com isso. E o que eu queria dizer é, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Tá tudo bem, vai dar tudo certo. Os meus filhos estão se saindo muito bem, os filhos de vocês também vão se sair muito bem, né? E olhar além do CID. Muitas vezes a gente olha para o nosso filho e vê um CID bem grandão ali, né? F84, A62 ponto não sei o que, F90, e esquece da essência deles, né? Então, olhar além do CID, que o CID não seja uma barreira, né? O CID é a classificação, o código que os profissionais dão para o autismo, ou para o TDAH, ou para outros transtornos, ou doenças ou deficiências. E, então, muitas vezes a gente coloca aquilo como uma barreira na frente dos nossos filhos, e a gente consegue enxergar aquilo, que a gente não se apegue às deficiências, e sim às coisas boas que eles têm, né? As potencialidades. Eu, quando sempre faço uma anamnese, eu procuro sempre perguntar para os pais, né? Os pais costumam, a gente costuma querer saber as deficiências, as queixas que os pais trazem, mas, na verdade, eu sempre gosto de perguntar, e quais são as potencialidades dos seus filhos? E até alguns param assim, né? Potencialidade? Nunca pensei, né? E olhar para os seus, começar a trabalhar com as potencialidades, né, deles. Então, que um sorriso nunca seja apagado pelo CID,
né? Que um abraço nunca seja pagado pelo CID, que pequenos avanços, né, sejam comemorados, sejam um motivo de festa mesmo. E como ela falou, a espiritualidade ali, nosso lado espiritual, Deus, ele sempre tem que estar presente. Acho que ele quis me ensinar que eu não posso controlar tudo nessa vida, que eu achava que eu podia. Talvez eu não achasse que eu podia, mas lá no fundo eu achava que eu podia. E hoje eu entendo que eu não posso. Então, se tem algo que isso me trouxe de aprendizado, que se um ser soberano, né, que eu acredito, Deus, se tinha alguma coisa para me ensinar, que eu acho que são várias, não é só isso, mas essa eu tenho certeza que é uma delas. Essa é a principal. Eu acho que é isso. Aninha, qual o recado que você dá para as mães atípicas? Acho que é super importante, né, o que elas falaram sobre manter um espaço para si mesma, sobre ter, né, uma rotina que dentro dessa rotina maluca, desse monte de coisa que precisa fazer, encontrar um espaço para si mesma, se reconhecer como mulher, se reconhecer, né, como esposa, como profissional, porque às vezes não dá também para seguir, né, dando conta de tantas coisas, mas entendendo ali, acho que é um processo que às vezes pode ser mais longo para umas pessoas, né, para algumas, mas a gente vai de pouquinho em pouquinho, acho que se encontrando dentro disso, né, e buscar ajuda quando for necessário, né, então se eu precisar ir para terapia, se eu precisar, né, fazer pausa, se eu precisar parar e pensar e recalcular, tá tudo bem. Eu sei que às vezes, principalmente quando a gente fala de um diagnóstico lá na primeira infância, no caso, né, de vocês bem pequenininho mesmo, a gente acha que é uma corrida contra o tempo, né? Então eu preciso correr para dar conta, e isso cansa, né? Correr contra o tempo cansa. Então é também respeitar os limites de cada uma nesse sentido. Lembrei de mais uma coisa que eu aprendi, então. É pedir ajuda. Sim. Eu sempre tive, ainda tenho, estou aprendendo ainda a pedir ajuda. Eu sempre tive dificuldade de pedir ajuda, de mostrar, né, as minhas fraquezas. E hoje eu ainda tenho dificuldade, mas com praticando. Certeza estou treinando bastante esse lado de pedir ajuda. E tudo bem precisar de ajuda. Sim, dividir, né? Pedir ajuda, contar com parceiros, também sinalizar quando, olha, você não está me ajudando, né? Eu estou precisando de ajuda aqui, ou perguntar tanto para a escola quanto para os profissionais, como que a gente vai fazer, né? Eu não estou sozinha nessa, eu tenho também essa equipe. E particularmente, assim, sou fã dos dois. Conheço os filhos de ambas, né? Sou fã deles. Acho que são, né, pessoas muito cheias de potencial, e acho que a gente, assim, vê muito ganho neles, e eu fico feliz quando vejo. Sabe que a gente veio pro podcast, eu tava esperando lamentações sobre dificuldades, tanto é que eu tenho um texto aqui, ia falar mais as coisas. Lamentações sobre dificuldade, nossa, o começo foi difícil, não sei o que. E vocês vieram que vamos, na escola precisa resolver, então vamos, é difícil mesmo, fiquei um tempo aqui pensando, mas fui. Você vê que essa energia faz total diferença depois no resultado. Você fala assim, nossa, mas é difícil, não é fácil. Não é fácil mesmo. Podia ser bem pior, né? Não é fácil mesmo. Mas eu acho que essa energia boa que a gente traz para poder resolver, né? E vamos para cima. Eu acho que isso faz total diferença. Às vezes tem que brigar mesmo. A gente tem que chegar na escola, professor, vamos lá. O que você quer? Como eu posso te ajudar para a gente resolver esse aí? Né? Porque daquilo não sai, nós temos que resolver. Né? Às vezes a gente precisa se expor, às vezes precisa ir para cima. Às vezes as pessoas falam e elas falam por total ignorância. Exatamente. Por isso que a gente precisa buscar cada vez mais esse trabalho de inclusão. O trabalho de inclusão não é a inclusão dos neurodivergentes, é a inclusão das pessoas na causa, para elas entenderem o que está acontecendo, né? É mais ou menos sobre isso. Mães atípicas, vocês não estão sozinhas. Tem um monte de gente também para ajudar. Peçam ajuda, a gente está junto, né? Os nossos filhos precisam de mães, não de mães perfeitas. Exatamente, precisam de mães que sentam, que acolhem, que brincam junto, né? E se você gostou desse episódio,
Minha filha falou assim, pai, você tem que pedir. É verdade. Deixa o like, compartilhe. Jovens sabem de tudo. Manda pra minha filha, tem 8 anos. Ela falou, pai, você tem que falar isso, então eu vou falar. Isso mesmo. Papo de Inveja tá no Spotify e no YouTube, por enquanto. Obrigado, gente. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. meninas. Tchau.